De norte a sul, o Espírito Santo possui uma variedade de climas, culturas, hábitos e costumes. Em cada região, o visitante pode viver uma nova história, cercado por belas paisagens e um povo acolhedor. Prepare-se para conhecer um pouco mais do nosso estado, seus encantos e suas belezas naturais. Neste especial, você é o nosso convidado para viajar pela Rota dos Vales e do Café, destacada pelas construções históricas típicas da época colonial, quando o café era a principal fonte de renda e impulsionava o desenvolvimento do Brasil e da região. Entre os municípios que fazem parte dessa rota estão Cachoeiro Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul. Quem visita estes locais pode voltar no tempo e acompanhar um pouco da produção cafeeira nas montanhas. O que o turista ele pode conhecer, o turista capixaba, o turista nacional? Ele pode conhecer os casarões da época do café, né? Ele pode conhecer onde eram feita a pilação do café, né? Todo esse processo, né? A gente instituiu lá dentro dessa região o Cami Café, que é uma hospedagem alternativa em que ele fica na casa de moradores, de proprietários rurais. Vamos então partir para a estrada? Saindo da capital, seguimos rumo ao sul do estado pela BR-101. Cachoeiro é a nossa primeira parada neste caminho de belas paisagens. No trajeto, passamos por um dos principais monumentos naturais da região, a Pedra do Frade e a Freira. Cachoeiro conta com uma população aproximada de 200 mil habitantes. Líder na economia do sul do estado, é responsável por 60% na produção de mármore e granito capixaba, o que fortalece seu potencial direcionado ao turismo de negócios. As belezas naturais e as edificações históricas são outros atrativos que chamam a atenção do município. A nossa primeira parada é a Casa da Memória, localizada na 25 de Março, uma das principais ruas da cidade. O imóvel foi construído em 1920 e é de grande valor histórico para o município. Ela mantém as linhas arquitetônicas originais, tá? Foi tombada em 96, nós fizemos a reforma nela em 2013, em parceria com o governo do estado. Hoje ela serve como centro de atendimento ao turista. Aqui tem um acervo um acervo histórico de todo o município. Aqui você busca informações através de livros, da história do Roberto Carlos, do Rubem Braga, do Newton Braga, da Luz del Fuego, tá? De todos do Sérgio Sampaio, né? De todos os nossos artistas aqui da cidade, do município de Cachoeiro. A parte histórica da cidade também abriga a estação ferroviária, construída em 1903 e que mantém as características originais. Um museu com fotos e um torno, de onde saíam peças de reposição para as locomotivas e linha férrea, nos remetem à importância do lugar. Durante décadas, a estação ligou o sul do estado à capital e ao Rio de Janeiro. Adivinhe agora qual é o nosso destino? Isso mesmo, a Casa de Cultura Roberto Carlos. Considerado um dos principais pontos turísticos de Cachoeiro, o local onde o rei nasceu e viveu até os 13 anos conserva sua estrutura original. Aqui os fãs se emocionam, contam histórias da Jovem Guarda,
que sempre, quando é mais novos, conta a história do pai, que o pai sempre ouvia Roberto Carlos. O universo de Roberto Carlos se torna ainda mais presente na parte de trás da casa. O trecho da música Meu Pequeno Cachoeiro, que fala da beleza do flamboyant na primavera, dando sombra no quintal, vem logo à lembrança. A cidade também é a terra natal de outros artistas ilustres, como a bailarina e feminista Luz Del Fuego, o músico e compositor Sérgio Sampaio e os irmãos Braga. O Teatro Municipal Rubem Braga reconhece o talento de um dos maiores cronistas brasileiros. O visitante também não pode deixar de conhecer a mais antiga fábrica da América Latina na produção de um instrumento de sopro. A famosa fábrica de Pios foi fundada em 1903 por Maurílio Coelho e hoje a tradição é mantida por sua família. Um dos bisnetos do fundador, Fábio Coelho, conta como o conhecimento foi sendo passado de geração em geração. Olha, esse conhecimento começou com um contato do meu bisavô com os índios puris, que era uma tribo que utilizava os pios para caçar pequenos animais, pequenas aves, né? Eles faziam pios de taquara e meu avô, com esse contato, ele começou a cunhar os pios e aprender esse conhecimento. O conhecimento ia sendo passado para os filhos, os funcionários também, né? E isso perdura até hoje. Agora, feche os olhos e ouça o canto dos pássaros. Você diria que eles saem dos pios? Feitos com madeira de reflorestamento, de jacarandá, ipê e jatobá, ou ainda em metal, os pios reproduzem o canto das aves com o objetivo de atraí-las. Outro destaque da cidade é o rio Itapemirim, que oferece um belo visual em diversos pontos de Cachoeiro. Ao fundo, o Pico do Itabira chama a atenção. A elevação rochosa em granito tem 600 metros de altitude e abriga o Parque Municipal. O Parque do Itabira foi criado em 1988, né? O objetivo foi mais resguardar as belezas naturais da rocha, né? E preservação da Mata Atlântica, das nascentes, dos córregos, né? E da área da vegetação, da fauna e da flora aqui do parque. Tem as piscinas de água natural, a Mata Atlântica com beleza da fauna e da flora, águas cristalinas, é muito interessante para a visitação dos turistas. As piscinas naturais, em uma paisagem de tirar o fôlego, encantaram as turistas de Brasília. Uma cidade maravilhosa, o parque é muito bom, essa natureza é impressionante, né? E estou gostando muito, estou curtindo. Fantástica, eu tô achando o lugar maravilhoso, é esplendoroso, a vista é linda, a paisagem sensacional. Os morros, as montanhas, a floresta, a diversidade de árvores, é tudo muito lindo aqui. As pessoas muito educadas, muito acolhedoras, a cidade é muito bem cuidada. Eu tô adorando. A pequena Yasmin mora em Cachoeiro e não perde a oportunidade de aproveitar as belezas do parque, que fica a apenas 3 quilômetros da sede do município. Muito legal, muito divertido. É bom para esfriar a cabeça quando tá nervoso. Vamos para um breve intervalo e voltamos já, com outros lugares da Rota dos Vales e do Café.
Estamos agora no maior sítio histórico tombado do Espírito Santo, Muqui, palavra de origem indígena que significa entre morros. O município fica a apenas 35 quilômetros de Cachoeiro e a 175 quilômetros da capital. Aqui, o destaque é a preservação de grande parte do casario, construído na época áurea do ciclo do café, com a arquitetura marcante do século XIX. Em poucos passos, o visitante pode iniciar uma viagem pelo tempo em uma cidade bucólica e que guarda a lembrança de um passado glorioso. A história do município começa em 1850, com a chegada de imigrantes vindos do Vale do Rio Paraíba à procura de novas terras para plantar café. Inúmeras fazendas se formaram e em 1902 é inaugurada a Estrada de Ferro Leopoldina, um marco para a economia local. Hoje, a antiga linha férrea continua a atravessar a cidade e a estação é patrimônio histórico e cultural do estado. Muqui, nos meados do século XX, né, a gente tinha uma importância estratégica para a questão do café, como um dos maiores produtores, né, do sul do estado, a nossa aproximação com o Rio de Janeiro. Né, então, para a gente poder escoar a nossa produção, isso nos facilitava. Né, tanto é que foi criada a estação, né, a estação ferroviária, né, a linha de trem chegou no nosso município, que facilitou muito, né, para a comunidade em geral, para os produtores de café, para poder escoar a sua produção. Né. Essa posição nossa, né, essa produção que a gente tinha de café, a riqueza que o café proporcionou na época, né, foi uma das condições que as famílias, né, consideradas ricas da época, facilitaram a construção desses casarios. Né. Cada um tentou mostrar a sua importância, a sua ideologia a nível arquitetônico, né, a sua influência, como eu já coloquei, né, a influência italiana, francesa, né, ou alemã dentro desse contexto. Os casarões, sobrados e palacetes formam um belo conjunto arquitetônico e foram construídos nas décadas de 20 e 30 do século passado. Mais de 530 destes imóveis são tombados pelo patrimônio histórico. No centro da cidade, a imponente Igreja Matriz São João Batista guarda uma história curiosa sobre sua construção. Essa igreja era uma antiga capelinha em 1902. Com a chegada do Frei Pedro Domingues Caro, com o aumento da população, ele resolveu construir uma nova igreja. Mas ele não demoliu a antiga capelinha, ele fez essa igreja por cima dessa capelinha. Né? E assim que essa igreja estava pronta, ele demoliu a capelinha. Novamente, com outro aumento da população de Muqui, foi feita a terceira igreja, por cima dessa nova igreja. E só foi demolida assim que essa principal, a matriz, que hoje está aqui, foi construída. Na década de 40, o italiano Giuseppe Irlandi pintou o alto da capela principal da igreja com a história do padroeiro da cidade, São João Batista. Os vitrais, doados por tradicionais famílias de cafeicultores, completam a beleza do templo. As fazendas históricas também preservam o passado de Muqui, onde chama a atenção a arquitetura imponente dos Barões do Café. Uma das mais antigas da região é a fazenda da família da artista plástica Nélia Monteiro Lobato e foi construída em 1860. Nélia, conta pra gente como é cuidar de um patrimônio como esse. Não é muito fácil, mas nós encontramos soluções e ajudas que a gente pode preservar isso tudo que está aqui da minha família. Nascemos aqui. Papai teve 5 filhos, né? E aqui tinha uma vida muito movimentada, que nós vínhamos do Rio com os amigos, com os primos, vinham todos para cá. E as pessoas também, que ele sempre foi político e vinham aqui para tomar um banho na piscina, para conhecer a fazenda, né? Então houve um movimento muito grande. Foi aí que nós resolvemos a fazer daquele passado que vinha só a família e os amigos e abrir ao público.
Foi assim que teve início o sistema Cama e Café na propriedade. Quem quiser viver essa experiência pode se hospedar em acomodações iguais às dos tempos áureos do café, além de desfrutar da riqueza de detalhes dos espaços. Nós conservamos tudo, não tiramos nada do lugar, nem banheiros assim nos quartos tem. Tem 4 ou 5 banheiros, mas fora dos quartos, para não tirar a característica da arquitetura. O fogão a lenha é um charme à parte na cozinha, onde são preparados doces, licores e geleias de frutas típicas da época, cultivadas na própria fazenda. O porão da propriedade, no passado abrigo de escravos, hoje funciona como galeria de arte. E um piano faz a festa para quem gosta de música. Um cantinho especial da fazenda é a piscina natural, envolta por uma extensa área verde. Fomos presenteados com essa família de patinhos que se refrescava nas águas calmas. Não é só o patrimônio histórico que se destaca em Muqui. Os quitutes gastronômicos também têm seu lugar. Um exemplo é a agroindústria artesanal de salgados, doces e biscoitos. Eu sempre gostei, né? Fui aprendendo com a minha mãe porque eu sempre também gostei de cozinha. E como a minha mãe era muito habilidosa, e eu sempre ajudei a fazer. Ajudei, o meu pai também sempre gostou de ajudar. E foi daí que foram surgindo e eu só fui me aperfeiçoando nas receitas e nas manipulações dos alimentos através do Sebrae. A cidade é palco do FECIM, Festival de TV e Cinema do Interior, que envolve centenas de moradores e visitantes. O Carnaval do Boi Pintadinho faz parte da riqueza cultural do município. Hoje nós temos uma média de 17 grupos, né, que se apresentam. E esses grupos eles são muito característicos tanto de famílias como de bairros, né? Representam os bairros daqui que têm as suas cores tradicionais, têm os seus batuques tradicionais e a comunidade em geral ela abraça um desses grupos. Graças a Deus é um carnaval familiar. Cada grupo passa o ano se preparando. É preciso ver as roupas, ensaiar as evoluções, a bateria e efeitos especiais chamam a atenção. O corredor da boiada é onde a festa acontece. Já o encontro de Folia de Reis é considerado pela Comissão Nacional do Folclore como o mais antigo de folias do Brasil. Para tentar manter essa tradição que é muito nossa, né? Não só do período da época do Natal, mas acontece isso de uma forma geral. Tem o Festival Nacional de Folia de Reis, que é um festival, né, a nível de Brasil, com aproximadamente de 50, já teve até 100 grupos de folia de reis que também tenta manter essa tradição que é milenar, né, que acompanha as famílias, né, uma tradição familiar.
festa, os foliões saem pelas ruas cantando e celebrando os Reis Magos. Assim é Muqui, o maior sítio histórico tombado do Espírito Santo. Mas ainda tem mais na Rota dos Vales e do Café. Nossa próxima parada é Mimoso do Sul. Não perca! Nos 15 quilômetros que separam Muqui de Mimoso do Sul, além de vales e cafezais, casarios antigos também fazem parte do trajeto. Nossa primeira parada é neste sítio. Aqui, a natureza estimula o visitante a explorar as belezas do lugar ou apenas a relaxar. Nós temos pedalinho, nós temos charrete, cavalos, nós temos uma cachoeira que a gente pode fazer uma caminhada ecológica, né? Viveiros de mudas, nós temos aqui um memorialzinho que a gente conseguiu, né, preservar, a última casinha que foi construída aqui, então a gente conseguiu preservá-la e junto a gente coloca algumas peças antigas, então a gente chama de memorial, né? Então, para poder trazer o cliente, mostrar alguma coisa da região. Voltamos para a estrada, rumo à sede do último município deste especial. Mimoso do Sul está localizado a 174 quilômetros de Vitória. Com uma população aproximada de 25 mil pessoas, o município tem como um de seus principais pontos turísticos o Cristo Redentor, que foi construído em 1982. A cidade se destaca por concentrar o maior número de fazendas históricas do ciclo cafeeiro no estado. O casario que restou do Brasil Colônia, alguns estão conservados, outros não. Por exemplo, Fazenda União, ela prometia ser uma grande produtora de aguardente, porque era uma grande produtora de cana-de-açúcar. E ela está em ruínas, mas existe um projeto de se fazer, se transformar a Fazenda União num aparelho turístico sustentável. Tem o casario da Santa Rosa, tem o casario da Independência, que é o mais bem conservado da região. Todos eles remontam à época do Brasil Colônia. A Fazenda Santa Rosa, uma das que representam a época de ouro do café na região, se destacava pelo incentivo à música. Chamava Banda da Taquara. Todos os instrumentos eram confeccionados por músicos da banda, na própria fazenda. E tinha um encontro muito grande de bandas em eventos que aconteciam na fazenda, até mesmo a autoridade que chegava em São Pedro era recebida na Fazenda Santa Rosa. Então havia encontros de outras bandas, de outras fazendas. A 18 quilômetros de Mimoso está o bucólico sítio histórico de São Pedro do Itabapoana, antiga sede do município. O distrito possui 42 imóveis tombados pelo Conselho Estadual de Cultura. Visitar estes casarios é uma verdadeira aula de história. O objetivo desse tombamento, esse é um patrimônio iconográfico que data do Império, do Brasil Colônia. Esse colorido que tem aqui, esse paisagismo bucólico de São Pedro do Itabapoana, ele animou através da sua história e também com viés turístico. Temos aqui algumas pousadas e alguns restaurantes. Casario preservado, comida caseira e hospitalidade. Combinação perfeita para aproveitar o local. Parte da história do distrito pode ser vista no Museu São Pedro de Alcântara do Itabapoana, inaugurado em 2002. O casarão que abriga o museu é do século XIX. A iniciativa de Balbino Miguel
um dos fundadores e organizador do espaço, resultou em um acervo formado por quase 200 peças. Olha, o principal é a carranca, que está aqui do meu lado, que é a dona da história disso aqui tudo. Tinha uma lenda que tudo que fosse acontecer que era desviado através do São Pedro, que é a carranca de proa de São Pedro que era usada. E além da carranca, nós temos um acervo muito grande, né, imobiliário, os anjos de Carrara, que pertenceu aos nossos cemitérios do passado, que já hoje não existe mais. Nós temos uma variedade de documentos, jornais que estão expostos, de 1928, datado, e um acervo assim muito grande. Mas não é só o museu que guarda relíquias dos antepassados. O Antiquário São Miguel também faz este resgate histórico. Ele está instalado em um porão que, no passado, servia como senzala. São mais de 2.000 itens de outros estados e até países. A peça mais antiga, um cadeado de bronze e ferro, guardava a entrada da senzala. Pertencemos à senzala mais rica da região, de Itaperuna. Eu adquiri ele, ele não está à venda, ele é do meu acervo particular. Ele está aprovado, datado 1796. Na Casa do Artesanato, a história também está presente nas peças feitas por artistas da região. Somos um grupo de artesãos que a gente se organiza na intenção de estar valorizando a cultura e o resgate histórico local. Produzindo nosso bordado, coisas do tempo da vovó, sempre lembrando esse resgate que era feito antigamente. Nós produzimos jogos de toalhas com bordados à mão, tapas-jarras que lembram desde a época do Império, sempre valorizando as técnicas que lembra esse resgate do que é antigo, do que está se renovando hoje. O novo hoje é o antigo que a gente está redescobrindo, refazendo. Anualmente, o distrito atrai centenas de visitantes durante o mês de julho, no tradicional Festival de Inverno de Sanfona e Viola. O núcleo investe na formação dos novos músicos. Você acompanhou com a gente algumas das principais atrações da Rota dos Vales e do Café. Fica aqui o nosso convite para embarcar rumo ao sul do estado e acompanhar de perto um pouco da nossa história.